A Eva e o pé de mangueira mais lindo de Roraima, né, Eva? Tá sem som, Eva. Bom dia, meninas, bom dia, bem-vindas. Eu quero agradecer de pronto aqui no começo da aula a professora Moema, que se dispôs aqui está conversando com a gente sobre torturado. Foi a professora Moema quem apresentou esse romance. Um pouco antes da disciplina começar, eu estava conversando com ela que precisava de uma obra que tratasse a literatura rural, estava com dificuldade. Ela falou: Olha, tem a obra perfeita para você, Torturado. E realmente caiu como uma luva para nossa disciplina. Então, obrigada duplamente, Moema, pela indicação da obra, pela parceria aqui com a gente. Bom, bem-vinda. As meninas leram o livro que a gente conversou e a gente vai conversar um pouquinho mais com a Moema hoje. Então, a palavra está com a Moema. Obrigada, Raquel, pelo convite, obrigada, sobretudo, pela parceria, né? Por ter aceitado a proposta, o desafio de trabalhar com uma obra tão atual, né? É difícil esse olhar presente, né? Sem um certo distanciamento. Então, assim, trabalhar com uma obra contemporânea, de um autor que está aí, nas mídias, inclusive, o tempo todo falando da sua própria obra, né? Discutindo, enfim, uma obra premiada, é muito bom. E tem a ver, por mais que o cenário seja distante de Roraima, mas tem a ver com a nossa própria formação da nossa nação, né? E também com a educação do campo, enfim, porque enfoca os conflitos com a terra, né? Uma série de questões que vocês devem ter discutido, né? Devem ter apontado em relação à obra. E a gente, né? Eu e a Raquel, a gente quer fazer, na realidade, um trabalho, começando a fazer um trabalho interdisciplinar, né? Então, essa obra vai ser utilizada na disciplina de Narrativas Autobiográficas e Identidade e Cultura 2 também, que eu vou avaliá-los, entre outras obras que nós vamos estudar, porque vocês sabem que eu gosto muito de fazer várias referências durante as minhas aulas, então iniciaremos na segunda-feira. Na segunda-feira, aproveito já para falar que não teremos encontro aí síncrono, né? Porque a própria turma pediu e porque é um momento de ambientação da nossa sala virtual. Então, nossos encontros síncronos ficam para terça. E a gente já vai começar justamente focando essa obra. Porque eu e a Raquel combinamos assim, que vocês iam terminar a disciplina dela com a obra e eu ia iniciar a minha disciplina justamente fazendo uma discussão sobre essa obra. Mas como a proposta da Raquel, assim, está finalizando a disciplina, né? Já pensar na atividade do tempo comunidade, ela estava colocando para mim que hoje o enfoque é orientá-los em relação à construção de uma sequência didática a partir da obra Torturado. E aí, então, conversamos e eu pensei em colocar hoje para vocês, então, que claro, a sequência didática que vocês vão estipular, a metodologia que vocês vão utilizar, que podem se basear, né? Inclusive, sugerimos algumas técnicas do próprio Rio do Cosson, no material que vocês já conhecem sobre letramento literário, entre outros materiais que vocês podem buscar, que a Raquel deve ter indicado também, enfim, para vocês durante a disciplina, mas em todos esses, quando a gente vai trabalhar com texto literário, sempre é necessário uma contextualização desse texto, né? Principalmente uma contextualização dos meios de produção e de circulação e recepção da obra, né? Então, é nesse sentido que eu vou falar aqui um pouco com vocês hoje, porque, independente da metodologia, vocês têm que fazer essa abordagem, essa contextualização histórica da obra, no momento, em algum momento da sequência didática de vocês, né? O Rio do Cosson vai falar desses momentos que se antecipam à leitura, que é um momento de apresentação, né, de motivação para a obra, e a contextualização histórica faz parte desse momento. Eu acho que prévio à própria leitura, né, antes de apresentar o texto literário em si, claro que, como eu disse, vai depender da metodologia, da técnica que vocês vão utilizar para trabalhar com texto literário, mas a contextualização, normalmente, ela vem nesse primeiro momento antes da leitura, justamente para que comecem a motivar, né, a leitura dos alunos, a motivar o interesse pela leitura, melhor dizendo, né, dos alunos. Então, a obra Torturado, ela é muito significativa, como a gente estava conversando aí antes de iniciar a gravar, uma obra muito forte, né? Uma narrativa muito forte, uma escrita
que não é de autoria feminina, porque o autor é o Itamar Vieira Júnior, mas é uma escrita que dá a ver a voz feminina, né? Aí a gente tem 3 personagens que se entrecruzam, os capítulos são divididos a partir das falas de cada uma, né? E é uma obra que, sobretudo, ela nos dá uma consciência relacionada a uma condição de subalternidade relacionada ao nível racial, que é fundante nessa obra, a partir de ações das próprias personagens, né? Que passam a assumir uma postura ativa frente à estrutura tradicional de exploração a que estão submetidas, né? Então, a partir desses episódios apresentados, alguns episódios fortes, né? Como eu coloquei aí, a narrativa já começa com um episódio muito forte, né? A questão né, de ter sido retirado a língua, enfim, é uma imagem muito forte, é uma obra que mexe muito com a gente, né, nos envolve, nos faz questionar, às vezes não é tão fácil vamos dizer, de digerir, né, mas, enfim, é justamente por isso que é uma obra tão importante, tão rica, porque ela nos modifica de alguma maneira, né, após a leitura. Então, esses episódios narrados pelas narradoras, né, essas 3 mulheres negras que contam a própria história e, principalmente, contam a história do grupo e da comunidade que integram, né? Identificam e descrevem, no primeiro momento, uma submissão dessas personagens. E, no segundo momento, a gente pode dizer que a obra já sugere uma ruptura, né? O alcance dessa consciência, dessa condição de subalternidade, né? Então, a questão racial ela é importante para ser discutida na obra, e uma das maneiras de contextualizar a questão racial a partir da obra, né, que a questão racial é uma pauta cada vez mais constante nos discursos modernos, né, e pautam a nossa vida cotidiana, sendo evidenciada muitas vezes por acontecimentos reveladores de discriminação e da violência contra grupos historicamente explorados e vítimas de preconceitos, né? E aí a gente tem vários episódios. A gente pode trazer desde um episódio mais atual que aconteceu essa semana, que foi um policial que arrastou um suspeito algemado numa avenida, né? O cara na moto, dirigindo a moto. Acho que vocês viram, quem não viu o episódio foi mais ou menos assim, de modo geral, né? O policial na moto, andando na moto, e o suspeito algemado, enfim, sendo puxado pela moto. Esse episódio nos faz questionar uma série de coisas, pela violência, né? Pela agressividade, mas também é necessário a gente repensar uma série de papéis que envolvem, né? Se fosse, como que a gente sempre coloca, né? Se fosse uma pessoa branca, de olhos azuis, que estivesse bem vestida, num carro, ou num carro caro, enfim, o tratamento teria sido o mesmo, não colocando em questão a discussão sobre o que ele fez, por que ele estava suspeito, as condições que chegaram ali. Mas o fato é que a violência contra a população pobre, preta e de periferia é muito maior, né? Aí a gente tem os índices, as estatísticas, isso não é mimimi, isso é realidade, isso é muito sério, né? E aí a gente teve esse episódio super recente essa semana, mas a gente também teve episódios marcantes que vêm aí cada vez mais dando espaço para a luta e a discussão da questão racial, né? A gente teve aí a questão dos casos como o do George Floyd, né? Afro-americano assassinado por um policial branco nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também o caso da própria vereadora Marielle Franco, né? Porque ela era negra e foi exterminada, ela era negra de uma comunidade do Rio de Janeiro, e foi exterminada, né, em virtude justamente da comoção e da luta que ela tinha em relação à questão racial, né? E a gente tem uma série de outros episódios, mas, enfim, eu queria também falar um pouco, além dessa contextualização
que é uma técnica que o Cosson vai chamar, inclusive, de presentificação, que é trazer para a realidade a obra, fazer essa discussão entre a obra literária e a realidade que estamos vivendo, trazer os fatos, né, que estão ocorrendo na sociedade no momento. Isso é muito importante para a gente enriquecer, fazer referências, fazer discussões e trazer a obra para um ambiente, assim, fazer com que a obra também nos faça refletir sobre o nosso cotidiano, né? Mas aí a gente tem atualmente no Brasil uma questão legal em relação a trabalhar com literatura negra, literatura de afrodescendentes, né? A implementação, isso na escala global, né? A gente tem, o Brasil, na realidade, está se afinando com uma questão que globalmente está se discutindo, que são políticas públicas que visam a erradicação da pobreza, a criação de leis que resguardam os direitos, a segurança de mulheres, né? E no que se refere mais especificamente à questão da pauta racial e da pauta racial no Brasil, a gente tem legislações importantes sobre isso, né? O Brasil também vem caminhando em relação a essa discussão. A gente teve aí a lei de cotas, muito importante, muito significativa, que ampliou uma série de discussões, né? E, sobretudo, ampliou o acesso da população negra à educação, e a educação, sobretudo a educação superior no nosso país, né? E aí temos a lei instituída 12.711/2002, que é uma outra conquista relevante das políticas, né, como eu falei, das políticas de cotas, instituída mais diretamente em relação à causa do negro, além, claro, da inclusão no currículo escolar da educação básica, dos conteúdos voltados à valorização da história e da cultura negra, e aí eu estava aqui pegando o nome da outra lei, né, que é a Lei 10.639/2003, que implica na discussão de temas como racismo, além dos desdobramentos de sua ocorrência e do seu mascaramento, né, invisibilidade, que durante muito tempo teve essas discussões na nossa sociedade, né? E nos espaços escolares, nos espaços de construção, enfim, de conhecimento. É preciso garantir a abordagem desses conteúdos voltados à experiência histórica e cultural do negro e que não reproduzam uma visão descaracterizada das crenças, valores e vivências desse grupo, de modo a perpetuar estereótipos e preconceitos. Ao trabalharmos com a obra Torto Arado, automaticamente a gente está aí amparados a partir de uma base legal, né? Porque existe essa base legal que torna obrigatório no ensino médio, e a gente faz essa discussão, né? É uma obra muito importante e que contribui para a discussão da questão da pauta racial no Brasil, né? E de uma maneira contemporânea, porque ela vai mostrar os vestígios de uma escravidão que ainda existe no Brasil, esses resíduos, né? Esse episódio que eu narrei aí do policial, isso aí é um resíduo ainda que a gente tem de veios, né? Relacionados ao processo tão violento de escravidão que a gente teve no Brasil, né? Então, a gente tem vários estudos em relação à trajetória do negro na literatura, diferentes tipos de representação do negro, né? E aí a gente tem essa representação mais contemporânea e mais específica a partir da obra Torto Arado, né? E praticamente ao longo desses 5 séculos, a representação ficcional do negro, em termos sociais, culturais e humanos, foi feita, inclusive, a maioria por escritores brancos, né, que normalmente ocupam espaços de poder, diferente daqueles sujeitos cuja vivência querem se representar. Então, assim, a obra do Itamar Vieira Júnior, ele, claro, ele é da academia, ele chegou a fazer doutorado, ele não é professor universitário, mas ele fez doutorado em geografia e ele trabalhou com um tipo de pesquisa que nós vimos um pouco na disciplina de narrativas, que é a pesquisa etnográfica. Então, ele mergulhou nessa pesquisa e, por meio desse mergulho na pesquisa, é que ele começou a escrever, né, a obra. Então, a obra Torto Arado, o romance, tem muito a ver com a pesquisa. Ele ficou um tempo morando numa comunidade de quilombolas,
lá no interior da Bahia, e aí essa vivência, essas experiências, essas trocas de saberes resultou num romance. Um romance que tem um pouco de sua autobiografia. Embora ele não esteja presente como um narrador masculino, ele traz ali as suas origens. Ele já não se coloca em que pese ele seja, sim, de uma elite acadêmica, mas ele tem as suas origens quilombolas também. Então, essa questão da autoria, e ele traz, né, nas próprias marcas, nas suas marcas físicas, né, a sua origem, a sua descendência negra, né? Então, assim, além de trabalhar com a questão do negro, essa obra nós estamos trabalhando com autor de origem, né? Vamos dizer, de origem afrodescendente. E aí tem uma professora, a professora Regina Del Castanhe, onde que eu tinha colocado aqui sobre os dados que ela coloca, que são dados muito importantes. Aqui, ela é professora da Universidade de Brasília, ela coordena um grupo sobre literatura brasileira contemporânea, tá? E ela vai dizer em relação a esses dados, ela tem um grupo de estudos enorme, que investiga quem são os autores contemporâneos do Brasil, né? Se são homens, se são mulheres, se são brancos, se são negros, e aí ela chega a algumas conclusões que a gente já imagina, mas, enfim, ela traz isso em forma de dados em suas pesquisas, nas pesquisas de seus orientandos, do seu grupo, e é muito forte, né? E aí a Del Castanhe vai dizer, por exemplo, que os negros são 7,9% das personagens dos romances, mas 5,8% dos protagonistas, né? Isso diz muito sobre a nossa representação, né? Na literatura, a representação é sobretudo que branca, né? Pautada num narrador e num narrador branco, né? Aí tem as estatísticas, 7,9% dos personagens são negros e 5,8% são protagonistas, né? E 2,7% são narradores. Acrescentando o critério de gênero, a autora indica ainda que a pesquisa ampla, né, é predominância de homens brancos nas posições de protagonistas ou de narrador, enquanto as mulheres negras mal aparecem. Então, a obra do Itamar Vieira Júnior ele vem ao quê? A romper com essas estatísticas, né? Porque, além de ser uma obra que não é de autoria feminina, mas ele dá voz às mulheres personagens, as personagens mulheres aparecem, né? E as personagens mulheres negras, que é uma porcentagem tão ínfima de representação na nossa literatura, tá ali presente, né? E são protagonistas, e isso é muito importante. E aí a gente viu, que a gente até estudou no primeiro semestre, eu com a maioria dos alunos dessa turma, o texto da Spivak, Pode um Subalterno Falar, que é uma referência muito importante que vem sendo trabalhada dentro dessa obra Torto Arado, né? Porque a Spivak vai apontar que a questão da mulher parece ser ainda mais problemática no contexto, quando a gente for pensar nesse contexto de voz, de representação dentro da literatura, né? Se você é pobre, negra e mulher, está envolvido em 3 maneiras de silenciamento, né, da mulher, e sobretudo como o silenciamento da mulher negra, que acaba internalizado na própria obra Torto Arado, como vocês discutiram aí com a Raquel, a Maria Nádia já estava colocando essas questões sobre o silenciamento da mulher, muito importantes na obra. Então, Torto Arado por si só, querendo ou não, gostando ou não, é um romance subversivo, né? E porque justamente traz essas 3 vozes da narrativa que são apresentadas por meio de ações que permitem identificar uma evolução, não sei nem se é evolução a palavra correta, mas uma conscientização dessa questão da subalternidade que a Spivak coloca, né? No primeiro momento, as personagens aparecem em uma atmosfera de submissão, como eu tinha dito, reveladora dessa percepção intuitiva e pouco articulada do contexto de exploração em que estão inseridas, mas no segundo momento, segundo plano, as ações dessas personagens sinalizam que é um processo de transformação, né? É indicativo de um alcance dessa consciência, evidenciada no embate entre as gerações e no contraste entre a tradição e a renovação, e aí é uma outra discussão. Vários pontos de discussões podem ser abordados a partir dessa obra, né? A questão da tradição, da ruptura, né? Ou da tradição e da renovação é um tema que pode ser abordado também.
E essas ações evidenciam um comportamento que é submisso dessas personagens do Torturado. As relações de poder são muito fortes, são muito gritantes ali, né? Encontra naquele ambiente às vezes que parece até um pouco inóspito, né? Um ambiente rude, assim a descrição do cenário, do próprio espaço, né? Pelo ponto de vista, vocês viram aí, então, da primogênita, que são apresentadas as circunstâncias dessa submissão de exploração, em virtude dessa abundância do romance, a partir dessa perspectiva, dessa consciência da subalternidade, né, como um alcance de conhecimento para esse sujeito. O alcance aí tem muito a ver com a disciplina de narrativas, porque essa consciência vai dar pelo alcance da sua própria história, né, pela consciência da sua própria história, e sobre como a nossa história é influenciada pelas relações de poder, estando ele inserido em uma estrutura de exploração ou achando que não. Né? Esse estágio de consciência articulada sobre uma percepção intuitiva da realidade é um ponto de vista transformador, né? Aí eu acabei de sair da live, a gente estava falando lá o quanto era importante a inserção da classe trabalhadora na universidade, e aí a gente coloca o quanto é importante a inserção da classe trabalhadora como personagens, né? Como a partir de uma representação de uma literatura que não narra mais só apenas a voz do homem branco, da elite, né? Voltado para preceitos eurocêntricos, né? Uma literatura que traz também a voz daquilo que nós também vimos, eu com alguns alunos aqui dessa turma, na disciplina de Narrativas 1, com o autor, o filósofo Walter Benjamin, né? Que vai falar da história dos vencedores, né? Que a história oficial ela é homogênea e ela é vazia porque ela traz a história dos vencedores e não a história dos vencidos. E aí, de uma certa forma, Torturado está trazendo essa voz, né? Não está trazendo apenas a voz do coronel branco, da Sinhá, que tem a fazenda, enfim, a história, ou a história oficial, como a gente tem aí atualmente, também fazendo uma relação à novela que vem passando sobre Dom Pedro, né, que foca a questão da escravidão, no momento do abolicionismo da escravidão no Brasil. Então, a gente tem essas questões ainda muito latentes na nossa sociedade e a gente precisa enfrentar essas discussões. A gente precisa enfrentar a discussão da questão racial, né? Essa obra ela faz isso conosco. É necessário que se faça uma contextualização histórica dessas questões, né? É da questão da subalternidade. De certa forma, é uma obra que se insere no discurso que nós chamamos num discurso decolonial, né? Que traz uma proposta, no discurso decolonial, de desconstruir algumas questões que foram impostas a partir de um processo de colonização violento, né? Escravocrata, que nós vimos aí. Um processo muito violento com nossos irmãos africanos, né? Assim como os nossos irmãos indígenas, e a gente tem que ter consciência disso. Professora, como, né, sai? O primeiro passo é a gente tomar consciência, depois fazer com que essas discussões façam parte da nossa prática educativa, né? Trabalhar hoje na educação do campo, seja trabalhar no estado de Roraima, a gente não pode mais nos furtar a discutir a diversidade cultural, a discutir, né, uma perspectiva educacional que tem sido muito enfatizada, que, claro, que contribui com toda essa discussão que a gente tem feito sobre essas pautas que precisam estar, essas pautas das minorias, que é a interculturalidade. A interculturalidade vai justamente trabalhar com a diversidade, né? E a partir da diferença, do reconhecimento das diferenças, né? E aí tem um autor que nós estudamos também, o Stuart Hall, e a gente vai continuar estudando ele vai dizer que o reconhecimento das diferenças é muito importante para que a gente componha as nossas identidades, né? Que a identidade, ela também não vai ser homogênea, não é única, não é a verdadeira para todo mundo, ela é composta, são as identidades, né? Ela é fluida também, ela não está engessada.
essas identidades vão se compondo a partir de uma diversidade, a partir da diferença, dessas diferenças que existem na nossa sociedade, a partir das diferenças que são, sim, colocadas pelas minorias, que a gente sabe que minorias que nem são tão minorias, porque dizer que o negro é minoria no Brasil não é verdade, dizer que a mulher é minoria no Brasil não é verdade, são minorias no sentido de que tem pouco espaço, né, nos discursos oficiais, no espaço na sociedade, de uma maneira geral, mas também tem pouca representatividade na literatura. E a professora Regina Del Castanher, que vocês trabalharam muito, né, com elementos aí da narrativa, ela vai fazer, como eu disse, histórico, levantamento de várias obras, por períodos, né, ela faz um recorte, como eu disse, mais contemporâneo, das obras que vêm sendo publicadas, mas vai colocar essa questão da autoria, é muito importante para ela, mas também a questão dos personagens, né? Quem são esses personagens que nós retratamos outrora, e aí se a gente for pensar nos cânones, né, que construíram aí a nossa visão de nação a partir da literatura, porque a literatura foi muito utilizada sobretudo no romantismo, para ver uma ideia de nação, de uma nação homogênea, de uma constituição de uma nação, né? E hoje, como a gente representa, como nós nos representamos por meio das escritas, né? Das escritas, seja da literatura ou das nossas próprias narrativas pessoais, narrativas autobiográficas. Como existe essa representação na sociedade? Ainda continuamos com uma representação elitista que pressupõe que a nossa cultura é homogênea, que somos todos iguais, certinhos e cabemos dentro de caixinhas, né? Ou não, nossa representação, como na obra do Torto Arado, vai trazer questões difíceis de discutir, questões que precisamos enfrentar, que nem sempre gostamos de discutir, mas que precisamos, como eu disse, lidar com elas, trazer para a nossa sala de aula, trazer para a nossa prática educativa. Não é fácil o desafio que a Raquel propôs, trabalhar uma sequência didática com a obra tão recente, justamente porque isso é muito bom, né, Raquel, para nós professoras, porque vocês não têm material para pegar na internet, né, porque é uma obra muito recente, em que pese tenham muitos estudos, artigos científicos sendo publicados. Eu já cheguei a ver uma dissertação, mas não existe muito material de suporte. Eu acho que se vocês encontrarem algum material didático voltado para o Torto Arado, vai ser uma coisa bem esparsa, bem, né, pontual, assim, de certa forma, vocês vão estar aí inaugurando isso, fazendo isso, porque se foi feito muito pouco, por conta da proximidade temporal que nós temos com a escrita da obra, né? Então não deu tempo ainda não só no primeiro momento, na verdade, eu já conhecia a obra por conta do prêmio que o autor ganhou, o Jabuti, que é um prêmio nacional muito importante da literatura, mas também porque essa obra vem sendo discutida pelos cursos de licenciatura em educação do campo do Brasil inteiro. A TV Fonec fez uma entrevista com o autor, né? O autor, ele inclusive gosta muito da educação do campo. Eu acho que isso a gente até conversei com o Sérgio, porque eu fiz um comentário com o Sérgio na internet, assim, no Instagram, falando: eu gostaria de trabalhar com essa obra. Muito tempo atrás, viu, Raquel? Antes de você pensar, foi só um comentário, assim, porque eu tinha acabado de assistir a entrevista dele no TV Fonec e fiquei muito envolvida, né, com a obra. E aí eu fiz esse comentário, falei: gostaria de trabalhar um dia com essa obra na licenciatura, né, com a gente lá no Leducar, já que tem tantos cursos de licenciatura em educação do campo no Brasil trabalhando. Aí o autor foi lá e curtiu o comentário. Ele está super antenado à questão da educação do campo, sabe? Ele, como eu disse, o TV Fonec convidou, ele participou de algumas discussões em alguns LEDOCs aí do Brasil. É uma obra que está sendo estudada, como eu disse, por outros cursos de licenciatura em educação do campo no Brasil, e não é porque o cenário dela é um pouco distante de onde nós estamos, que ela não tem a ver com a nossa própria Constituição, a nossa própria formação, como eu disse, a formação da nossa nação, a nossa história atual, aí tantos eventos atuais que eu trouxe, que não estão próximos
nos limites geográficos do estado de Roraima, mas fazem parte da vida da gente, porque falar que você não teve conhecimento do que aconteceu com George Floyd, por exemplo, que foi uma onda no mundo inteiro, né, que se pautou e começou a discutir a relação da violência e da violência policial que ainda existe, né, muito forte ainda na nossa sociedade brasileira, então ainda está muito latente a violência policial contra negros, né? Então foi um episódio que, mais uma vez, gostando ou não, querendo ou não, um episódio que marcou muito a nossa geração, a década que nós vivemos, né? E aí essas coisas não podem estar distantes da discussão do texto literário, quando vocês abordarem, né, pensarem na sequência didática de vocês, a partir da obra Torturado. Eu não sei o tempo que a Raquel vai dar para vocês entregarem essa atividade pronta, mas a gente vai ter oportunidade na minha disciplina de estar também pensando juntos aí, vocês podem colocar o que vocês escolheram como metodologia e a gente pode conversar uma forma de contextualizar a partir da metodologia que vocês escolheram para a sequência didática de vocês, né? Mas a gente vai dar continuidade a essas discussões, porque são discussões, como eu disse, necessárias, estão presentes aí na licenciatura em Educação do Campo, marca-se, né, a questão do conflito de terras existente no Brasil, as relações de poder que nos identificamos, ainda nos identificamos com essas relações no campo, do Brasil inteiro, né? A gente não pode se furtar, mais uma vez eu digo, a fazer essas discussões e de sempre nos colocarmos, né, diante dessas questões. Então, trazer essa obra para uma sequência didática, mais uma vez, eu coloco, é um desafio, porque a Raquel colocou para vocês, pela falta de material que vocês vão encontrar na internet, né, por conta da proximidade com a obra, mas também porque é uma obra que traz essas questões, né, essas discussões difíceis que nós precisamos enfrentar, essa contextualização que é necessária, né, para entender a obra. Não tem mais como a gente ficar analisando a obra de uma maneira fechada como o estruturalismo fazia, né? Que é só a obra por si só, né? Ler a obra e não contextualizá-la, enfim, se fechar dentro da leitura da obra e só fazer uma análise fechada e voltada para a obra. Hoje isso não cabe mais, né, Raquel? A gente tem que... É obrigação de contextualizar para o nosso aluno em que momento aquela obra foi concebida, quais foram, né, os meios de produção daquela obra. No caso do Itamar Vieira, ele contou com vários patrocínios, porque ele recebeu um prêmio, então ele é um autor que está sendo muito visibilizado, né, assim, a sua obra, ele está sempre nas mídias sociais, como eu disse, é convidado para participar de feiras, de eventos, convidado para participar de atividades nas universidades, né? E isso é muito importante também, porque a gente nos insere, né? Nosso educar dentro dessas discussões aí. Né? Eu acho que o que eu tinha para falar um pouco para vocês era isso. Eu nem contei o tempo, porque eu vou falando. Tá ótimo, Moema. A gente vai conversando juntas aqui. E aí fica à vontade para a gente conversar agora. Se você já tem alguma ideia sobre a sequência didática, qual o prazo que você passou para eles, Raquel? Só para eu anotar aqui, por favor. 5 de fevereiro, Moema. Eles têm aí mais de 2 meses para fazer, mais ou menos. 5 de fevereiro é o prazo para me entregar a sequência didática, né? E assim, gente, por que eu insisto tanto em sequência didática, em produzir material didático com vocês? A gente vem trabalhando isso, eu e a Moema, já desde que ela chegou aqui, eu comecei a trabalhar isso um pouquinho antes. Vocês estão formando em educação do campo, a gente tem pouquíssimo material didático produzido para a educação do campo, é um material específico. Vocês são professoras já em formação, já próximas da formatura, então vocês precisam saber produzir esses materiais didáticos. E como a Moema trouxe aqui para a gente muito bem, trabalhar com a questão do negro, da mulher, do campo, não é questão de minoria, é questão de dar voz, de identidade. E isso a gente tem que trabalhar com os alunos também. O Torturado, ele é um romance muito recente, muito novo, mas que toca questões muito próximas da gente. Durante todas as aulas, todas nós falamos, olha, isso me lembra muito a figura da minha avó, isso lembra muito o que eu vivi com o meu vizinho. Então, mesmo quem não viveu num ambiente de campo na infância, que é o meu caso, acho que o da Moema também, traz referências muito próximas para a gente.
Então, vocês não viveram lá na região da Bahia, onde foi construído o Romance, mas todas vocês, em algum momento, se identificaram com a obra. Olha, aquele meu vizinho aconteceu isso parecido com o que aconteceu na obra. Eu lembrei daquela moça que sofreu assim também. Então, está no nosso inconsciente coletivo. Está muito próximo às relações familiares. A Donana, para mim, é uma imagem muito próxima do que a minha avó, que ainda está viva, que nasceu em Sergipe, no sertão, que viveu a época do Lampião. Meu avô era cangaceiro. Então, isso está muito perto da gente ainda. E a gente tem que discutir, tem que falar com os alunos, tem que trazer para a sala de aula. E como o doutorado é um tema, uma temática muito dura, muito forte, por isso eu escolhi o ensino médio. Eu acho que não é um momento que os alunos já conseguem interagir de forma mais madura, pensar sobre a realidade de vida deles. Então, pense que uma sequência didática para o ensino médio é um bom espaço para discussão de literatura, para ir além de, como a mãe falou, daquelas das escolas literárias, do romantismo, do barroco. A gente precisa passar disso, né? Pode-se trabalhar tudo isso na sala de aula, é importante, mas tem outras coisas mais urgentes, sim, para a gente trabalhar. Então, ó, o prazo da sequência didática de vocês é 5 de fevereiro, propositalmente, porque vocês vão ter tempo para trabalhar isso. Eu combinei com a Moema antes do semestre começar, que a gente ia trabalhar doutorado, eu começo na disciplina, ela ia continuar na disciplina dela, para ter espaço para discussão, para conversa. Então, o que eu penso dessa sequência didática de vocês? O que eu espero que vocês façam? Que vocês tenham uma proposição a partir da obra. Vocês devem trabalhar, imaginar a leitura da obra com os alunos e propor algumas atividades, que pode ter interpretação, a contextualização. O que mais? Trechos, vocês podem selecionar trechos. Ah, professora, eu não vou trabalhar com o aluno, não vou pedir para eles a interpretação, a leitura do romance inteiro. Eu acho que não cabe. Ok, a gente pode selecionar trechos, fragmentos do texto e, a partir disso, ler com os alunos. Relacionar, como a Moema sugeriu, com episódios recentes da cultura, que aconteceu no noticiário, mas trazer essa ideia da cultura negra, da voz da mulher. Isso é importante ter na discussão, tá, gente? Meninas são muito quietas, vocês não são assim, não. Dúvidas, perguntas, bora falar. A gente está vendo uma obra tão forte, tão assim, que mexe tanto com a gente, que a gente termina descobrindo algumas semelhanças entre a nossa trajetória. A minha avó também era da Paraíba, saiu da Paraíba justamente por conta de todas essas condições, né, de trabalho, enfim, de exploração, em que parece meu avô tinha, né, do proprietário de um pedaço de terra lá na Paraíba, mas por conta de tanta falta, né, escassez de uma série de questões de acesso, saiu da Paraíba e foi para o Rio de Janeiro, onde teve, enfim, a minha mãe, outros filhos, e aí minha família foi constituída dessa maneira. E a sua, olha, como a gente tem origens semelhantes, né? Como isso é forte, né? A questão da imigração nordestina é forte no Brasil inteiro, né? E aí a gente tem uma série de questões socioeconômicas relacionadas a isso, né, gente? É claro que vocês têm que abordar em um conteúdo, às vezes, ou não necessariamente, mas um conteúdo mais voltado à questão, às vezes, ou da gramática, ou da produção de texto, ou da própria interpretação, né, dos próprios elementos da narrativa, como vocês viram com a Raquel. Mas tudo isso pode ser feito de uma maneira contextualizada, né? Vocês podem trabalhar aí com questões gramaticais relacionadas, por exemplo, à variedade linguística, que é muito presente na obra. As meninas levantaram bem, Maema, a imagem da nódoa. São vocábulos muito próximos. Quem é do campo sabe que é uma nódoa. Trabalho do campo, exatamente. Muito. Então, você trabalhar com ensino de língua a partir de vocabulário conhecido dos alunos já aproxima muito. Durante as aulas, Moema, as meninas trouxeram episódios de primos, de sobrinhos, de filhos, que durante o ensino remoto se desinteressaram pelas aulas. Por quê? Porque aquele ensino, as apostilas que chegavam para eles, estavam muito distantes da realidade. Não fazia sentido. E aí o filho de uma queria fazer outra coisa, o sobrinho de outra não queria mais estudar, queriam abrir negócio, porque estava muito longe.
Então, o torturado é uma oportunidade de aproximar esses alunos, eles conhecem essa realidade. Essa discussão foi feita ontem, né? Quem participou do GT, aí a Raquel coordenou ontem com o professor Sérgio, professora Maria José, maravilhosa. Essa falta de representação e de se enxergar, né? Como que isso é importante para o negro se reconhecer, né? Para trabalhar a própria identidade. Como é importante para a educação do campo a gente estar trabalhando com esses vocabulários e os alunos se identificarem. Foi até uma fala da aluna, ex-aluna da educação do campo, é bom a gente relatar, Raquel, né, para motivá-los. A aluna da primeira turma do campo, que hoje está no mestrado da Letras, né? E ela falou sobre a experiência dela, eu não lembro agora especificamente o nome da escola e o lugar, mas ela falou muito da experiência dela, e ela falou assim, o quanto que doía nela, e eu também me doeu quando ela falou, que os alunos não se sentem representados, né? Assim, o seu vocabulário não está representado, a sua vida não está representada, as suas relações com a natureza, com a sua família, com a comunidade em que vive, não estão sendo representadas, né? Então, assim, que isso dói, porque os alunos acham que é feio eles falarem de uma determinada maneira, dizem que é errado, sentem vergonha de falar, sentem vergonha de dizer que são do campo. Esse envergonhamento é muito por falta da representatividade, né? Por isso é tão importante trabalhar com uma obra como Torto Arado, com os alunos da educação do campo, né, Raquel? Seu áudio está desligado, Raquel. Obrigada. Chegou uma visitante aqui da nossa aula, a Milena chegou para participar com a gente. E por que ela quer mamar? Quer mamar. Mas por que eu abri aqui a câmera para vocês verem a Milena? Porque também é nossa luta como mulher, poder, mulher, mãe, na faculdade, na universidade, né? Ter os filhos. Até a gente conversou sobre isso um pouquinho, Emma, durante a disciplina, mas por que é constrangedor uma mulher amamentar em público, sabe? Por que é feio, é vergonhoso? Por que as mulheres têm dificuldades? Na época do meu doutorado, eu fui muito questionada. Mas você engravidou no meu doutorado? Mas por que você fez isso? E aí eu falava, mas por que um homem nunca vai questionar se tem filho durante o meu doutorado? Por que numa entrevista de emprego, um homem nunca pergunta, ninguém nunca pergunta, com quem vão ficar seus filhos? É sempre para a mulher essa responsabilidade. Então, eu acho que é um espaço de resistência também para a gente na universidade ter espaço para as crianças, para as mães que decidem ser mãe, para quem não decide ser mãe. Então, é uma luta, é um espaço de fala também para a gente aqui pensar. E o doutorado abre isso para a gente falar. As parteiras, a Donana, a Salu, essas mulheres todas nos encorajam a isso também. Eu quero ver as meninas, o que elas estão falando aqui no chat? Aí, ó. Ainda bem que meu esposo está em casa hoje para cuidar da minha bebê. É isso mesmo, Ana. Então, a gente tem que reivindicar esse espaço. Para os homens também, né? É para a mulher. Então, mas os homens também fazem parte desse papel social, papel de cuidado. É importante para eles também. E aí, meninas, dúvidas da sequência didática, nossa fala? É uma conversa. Hoje, nossa última aula de literatura e identidade rural. E a gente tem uma conversa. A Maria Nádia tinha feito uma pergunta aqui em cima no chat. Cadê? Como seria essa sequência? Essa sequência, Maria Nádia, é um material didático propriamente dito para trabalhar em aula. Eu não espero de vocês um plano de aula. Eu acho que vocês treinam esse plano de aula, aprendem ele o curso inteiro. Mas quando chega na hora de fazer uma proposta de aula, realmente, acho que fica a desejar um pouquinho. Então, como é que você trabalharia? Que trecho você trabalha da aula? Explicita o trecho, em que momento da aula você vai aplicar. Como a mãe falou, uma aula de gramática, de literatura, de produção de texto, de leitura e interpretação. Por exemplo, vou trabalhar leitura e interpretação, vou escolher esse fragmento. Vai ter a contextualização. Que questões você vai fazer com os alunos? O que você vai pedir para eles fazerem? Entende? Como se fosse material didático para a sala de aula mesmo, para aplicar com eles. É isso que eu espero de vocês. Pati, bora lá, dúvidas, pergunta. Evinha, Carol. Professora, quando a senhora falou da sequência didática, eu tive um outro pensamento, né?
Ai, eu vaguei por outras linhas diferentes Me explique o que você pensou, dessa que a senhora Nádia. está falando. Não, porque como a gente está falando tratando de romance, né, literatura, então eu pensei, como não é um plano de aula, como eu iria trabalhar esse romance com os alunos do ensino Fundamental 2 ou ensino médio, né? Eu pensei ou trabalhar através de um cordel literário, né, regional, porque diz, né, há esse pensar que o romance torturado ele é um romance regional. Aí, pelas formas, né, acho que o que ele traz dentro, né, dele, do romance. E aí existem vários romances regionais aqui no estado de Roraima, né? E aí eu pensei assim, em trazer esse romance para os alunos e, em cima desse romance, trabalhar esse cordel. E aí, depois, criar, através disso, depois de trabalhado isso, fazer um questionário com os alunos, onde eles iriam retirar do texto, né? No caso, os questionários sobre o texto trabalhado, e aí eles iam retirar do texto, parte do texto, aí eles iam criar ou uma fanfic, ou eles iam trabalhar essa parte do texto através de prosa, rimas, um poema, e iam montar alguma coisa. Eu estava pensando assim, nessa linha, né? Mas aí a senhora quer Perfeito, diferente. Nádia. Então, peraí. Ó, primeira coisa, a gente vai trabalhar com ensino médio, tá, gente? Combinado aqui? Fund 2 não vai entrar nessa sequência didática. Vamos pensar primeiro, segundo, terceiro ano do médio. Primeira coisa. Segundo, a ideia do cordel, da fanfic, é ótima, Nádia. Pode mantê-la, sabe? Mas aí o que você está chamando de questionário, talvez fosse um roteiro para essa fanfic. Não um questionário exatamente de pergunta e resposta, mas um roteiro de orientação para eles conseguirem produzir esse material. E eu queria chamar a atenção outra coisa. A Nádia falou que o Doutorado é um romance regional. Olha só, quando a gente pensa em romance regional, está fazendo uma oposição, já pensando em quê? O romance regional trata do campo, o romance da literatura brasileira trata da cidade. E não é isso. A gente tá... Lembra quando a gente conversou sobre cânone literário no começo do curso, dessa aula? Quando a gente pensa em literatura, o Torturado é literatura brasileira, ele trata de literatura. Não tem uma oposição de região, só da região para o todo. Não, é literatura, sabe? Então, trata de questões da nossa região, do campo, trata, mas ele pode ser muito bem trabalhado em qualquer escola, inclusive do campo, da cidade, de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Faz sentido o que eu estou falando, meninas? Sim. Que a gente está acostumado, como a Manuela falou, de ver literatura a partir de uma perspectiva da cidade, do homem branco, negro, do homem branco, rico. Mas não, a gente tem uma outra voz. E isso tem que. Não é regional, é literatura brasileira. Sabe? Tá. Entende, Nádia? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu tô com esse monte de coisa na minha cabeça, só que aí, qual é a interrogação aqui, o que da questão? Diga. Como colocar isso no papel, né? Em termos de... a senhora quer como isso aqui? Se ela não quer um plano de aula, se ela vai querer isso desenvolvido como? O material. Então, por exemplo, material você vai trabalhar... em vídeo, em alguma coisa, como é que é? Bom, o vídeo você pode escolher usar um vídeo para explicar essa sequência didática, mas, por exemplo, você vai trabalhar com cordel, não é? Como é que você vai trabalhar com cordel? Você vai fazer uma contextualização para os alunos, primeiro da obra, vai trabalhar a partir de um trecho do livro. Que trecho? Explicita no seu material, seja no vídeo, seja escrito, que trecho do livro você vai trabalhar. Eu vou trabalhar a primeira parte, sei lá, do capítulo 1, onde Bibiana está falando. Vou trabalhar com a primeira cena da língua cortada lá. Por exemplo, viu? Tudo corte. Um recorte. Que fragmento específico você vai trabalhar com esse? A partir disso, como é que você vai trabalhar com cordel? Você vai trazer referência para os alunos de texto de cordel? Que referência? Que textos?
Explicita quais textos de cordel. O que eu vou pedir para eles criarem um cordel a partir desse fragmento? Se for, entende? Explicitar tudo. Não é um plano, eu vou fazer, é mostrar o que você vai fazer. Tá? O material mesmo. Aí você escolhe. Eu quero trabalhar... Não, mas é esse o meu pensar, trazer a obra, né, o romance, e dali fazer com que esses alunos pensem em criar um cordel em cima do próprio romance, entendeu? Daquela parte que foi escolhida. Para eles começarem a pensar e a terem as suas próprias ideias. E aí eles acabam estudando também, né, o próprio romance para poder ter esse tipo de trabalho. E aí, esse questionário que eu falei para você, que na verdade é um roteiro para os alunos do que fazer, você também explicita como é que vai ser esse roteiro que você vai desenvolver com eles, entende? Quer fazer sugestões, Moema? Eu ia falar o seguinte, que na disciplina de narrativas eu pensei muito nas formas de avaliação, né? Da disciplina, como eu iria avaliar os alunos, porque eu já sei, né, de antemão, que estão formando alunos que estão tentando, almejando aí a concluir o curso. Então, passar um trabalho, por exemplo, um artigo no momento desse, em que eles estão debruçados na produção do TCC, não é justo. Então, foi um momento que eu, né, parei para refletir a partir da realidade, já conhecendo eles, porque dei a disciplina 1, então isso é bom, porque a gente tem uma continuidade, eu já conheço os alunos. A partir da realidade de vocês, no contexto, né, que vocês vivem nesse momento de finalização aí do TCC, eu pensei em avaliá-los de algumas maneiras diferentes, que a gente vai, claro, discutir na segunda-feira. Mas um dos mecanismos de avaliação, Maria Nádia, você falou de cordel, e aí eu lembrei automaticamente. Eu vou pedir que vocês façam uma paródia. Mas eu amo paródia. Paródia. E outra coisa que eu pensei também, que eu vou trabalhar com crônica, claro, eu sou suspeita, porque minha tese de doutorado é sobre crônica, mas eu vou trabalhar com crônica, vai ser a produção também de uma crônica. Então, para pensar em atividades mais, vamos dizer, mais enxutas, que vocês possam, né, entregar de uma maneira mais rápida, não como um artigo ou um memorial que nós já fizemos na disciplina de narrativas 1. Então, aí vai ser uma paródia, uma das avaliações é paródia, e uma crônica, mas vai ser bem mais simples, porque quem falou Jesus aí, vai ser mais simples do que vocês imaginam. Mas aí, como eu vou fazer a paródia, assim, eu penso, no primeiro momento, assim, eu vou trazer diferentes tipos de paródia, para que vocês, né, e não são paródias com recortes temáticos próximos, né, que falam da questão da nação, da representação dessa nação, da nossa representação a partir da comunidade que nós vivemos, né? Então a paródia vai ter mais ou menos esse recorte temático, mas aí eu vou trazer vários textos para que vocês leiam e vocês possam chegar a produzir. Então, no caso do Torto Arado, trabalhar com um cordel a partir do Torto Arado, ou com uma produção tipo uma paródia, né? Ou um outro tipo de texto a partir da obra Torto Arado, vocês podem, por exemplo, trazer vários trechos, né, Raquel, da obra, como exemplo, e pedir para que os alunos, a partir dali, façam um texto, e aí eu já puxo mais para o lado da minha disciplina, é claro, né? A partir da vida deles, narrando as suas próprias histórias, as suas próprias experiências. A gente viu isso, o quanto é importante, e quanto que isso é uma prática, né, pedagógica, que a gente contempla a diversidade, a interculturalidade, a gente dá a voz à história de cada um, né? A gente fez isso na primeira disciplina, Raquel. Foi um exercício muito bom, eles produziram textos a partir, enfim, da sua própria vida, de como eles se enxergam, a partir da sociedade, da comunidade em que eles moram, né, utilizando elementos. Teve uma atividade que era para escolher uma foto, um elemento da sua casa, um objeto, sabe, que fosse significativo, que tivesse uma história por trás dele. Alguns alunos trouxeram receitas, né, trouxeram diferentes tipos de saberes e de textos, né, de textos que trazem saberes diferentes para compor a sua própria representação, né? Como eles se representam? Uma receita de bolo, uma receita de uma comida típica, às vezes nos representa muito mais que outras coisas, né? Então a gente trabalhou com esses diferentes tipos de texto,
trabalhando, continuando nessa linha, né, de sempre diversificar, apresentar, ampliar o repertório de vocês, né, que é sobretudo o meu maior objetivo, mas também refletir sobre esse repertório a partir da sua própria história, né? Então, o Torto Arado, ele dá né, vocês conseguem trabalhar aí essa metodologia das narrativas autobiográficas a partir, por exemplo, de um texto, de um trecho, né? Um trecho que vocês escolham um trecho que a personagem está ali, de certa forma, falando dela mesma, um trecho que vocês consigam fazer uma ligação com esse tipo de narrativa memorialística, né? Que traz à tona a nossa memória, a memória da nossa família, às vezes não da nossa família, não a nossa memória da nossa trajetória, né? Porque quando eu falo, por exemplo, da minha avó, que ela saiu do interior, do Nordeste, foi para o Rio de Janeiro, e isso, eu não estava ali presente no momento, mas eu estou falando da memória da minha família, né? O quanto que esse exercício é importante, a gente registrar as pequenas histórias, as histórias do cotidiano, por isso que eu também quero trabalhar com vocês a produção de uma crônica, porque a crônica tem essa característica de trazer elementos do cotidiano, né, para a literatura, para a produção de texto. Claro que eu sei que vocês não são escritores de literatura, mas exercitar a produção de texto também é objetivo, sempre vai ser de objetivos que tanto eu quanto a Raquel ministrem, porque nós, disciplinas que nós ministremos, né, porque a gente é da área de letras, né, e a gente precisa sempre estar trabalhando com produção de texto. Em qualquer disciplina que a gente venha, se for metodologia do trabalho científico, tenho certeza que se for eu ou a Raquel ministrando, a gente vai reforçar na questão da produção de texto, porque eu sempre falo para vocês só vão melhorar a escrita escrevendo, né? Então, vocês vão continuar nessa linha na minha disciplina, escreveram bastante narrativas 1, vamos continuar escrevendo, só que agora eu vou propor, né, algumas atividades assim para vocês. A escrita, né, de uma crônica, que é muito interessante, a gente vai ver algumas considerações em relação a esse gênero tão injustiçado pela teoria da literatura, que colocam como um gênero menor, mas na realidade a crônica traz muito desse discurso da história dos vencidos, e não só da história dos vencedores. A crônica ela traz elementos aparentemente banais, aparentemente do cotidiano, mas que nos fazem refletir sobre uma série de coisas. E a crônica, em determinado momento na história, enfim, teve uma recepção muito grande por parte dos leitores, né? Era um texto muito lido, porque circulava por meio dos jornais. E antigamente a gente tinha basicamente as informações antes da internet, né? Aí a Raquel, a nossa geração, viveu essa ruptura, né? O antes e o depois da internet, porque a gente lembra que quando era pequena não existia celular, não existia internet. E isso aconteceu, por exemplo, durante a nossa adolescência. Eu lembro quando a internet chegou na minha casa, eu já tinha 15 anos de idade, e foi uma das primeiras casas a ter internet, computador, né? Era muito difícil na época quem tinha. Um celular era aquele celular de tijolão, os primeiros que apareceram, não tinha smartphone. Então a gente ainda né, uma geração que se comunicava de outras maneiras. E o jornal era muito represente até esse momento. Então, as crônicas eram muito lidas porque circulavam no jornal. Hoje a gente vai ver que circulam de outras maneiras na internet, né? O nosso maior suporte hoje na literatura é a internet. Mas o que eu quero dizer é que narrar essas questões do cotidiano, trazer essa representação, que tem um autor que a gente viu rapidamente na Narrativas 1, que é o Georges Perec, que vai falar do infraordinário, das questões pequenas do dia a dia, às vezes de uma questão vocabular que está ali, como a Raquel colocou a palavra nódoa, né? O quanto que isso é significativo para o homem do campo, o quanto que tem determinados termos que nos constituem a nossa história, a nossa memória, a memória da nossa família, e o quanto é importante a gente colocar isso no papel e articular, né? Então, assim, só antecipando também, porque aqui a proposta é esse encadeamento hoje, né? Vocês encerrando uma disciplina e a gente começando a disciplina ano que vem, como a Raquel... ano que vem, não, semana que vem, desculpa. Como a Raquel deu um prazo muito amplo para vocês
entregarem em 5 de fevereiro. Então, a gente vai ter tempo, oportunidade de discutir na minha disciplina o anseio de vocês em relação a como vocês vão abordar essa proposta de avaliação da Raquel. A gente pode conversar, vocês podem trazer, inclusive, né? Para as nossas aulas semana que vem, o que vocês estão pensando, que aí a gente vai, de certa forma, articulando também, porque essa discussão de hoje continua, né? Como eu disse, vai continuar na segunda-feira. Reforço que na segunda a gente não tem encontro síncrono, né? Porque vocês têm uma outra atividade, aí eu acho que com o professor Paulo, e também porque, para mim, o primeiro dia é um momento de ambientação na sala virtual. Então, já estamos aí no grupo do WhatsApp. Quem não está, por favor, entre, que na segunda-feira eu vou passar o código da nossa sala de aula virtual para vocês se ambientarem. E nosso primeiro encontro síncrono vai ser na terça-feira, às 9 horas da manhã, tá bom? Então, assim, só para também dar esse enganche, né, Raquel? Finalizar, e você finaliza agora, e eu já antecipei que segunda-feira a gente continua, inclusive, com essa, né? Espero passar pela disciplina, porque aí a gente vai fazer essas discussões sobre paródia, sobre crônica, quem sabe não motiva vocês a trabalharem com essas modalidades, ou outra que vocês queiram trabalhar, e a gente possa discutir na semana que vem. Então, acho que, né, é isso, né? A proposta era, pelo menos para mim, era encadear, já avisei, já dei meus milhões de avisos, várias já reforcei, viu, Raquel? Obrigada por esse espaço. Que é bom que aí eu já organizo, a gente já sistematiza eles, né? Tipo assim, já organiza o meu e o seu trabalho, você encerra e aí nós começamos na segunda-feira. Porque, na verdade, essa foi a intenção. Minha e da Moema, quando escolhemos o doutorado, ela sugeriu começar com uma disciplina, continuar na outra. Já conversei com a Josiane, que vai trabalhar em estágio também a produção de material didático de literatura. Então, isso vai perpassar pelas disciplinas de letras, digamos assim, de linguagens aqui do nosso curso. Porque a ideia é essa. E a Moema falou, a gente vai escrever muito. Segunda-feira eu começo estudos morfológicos, os alunos também vão escrever muito texto na disciplina de estudos morfológicos. E é isso, é se aperfeiçoando. Tá? Alguém mandou uma mensagem para mim no WhatsApp aqui do privado, uma de vocês, não sei quem foi, perguntando qual é a diferença do livro na Amazon, do capa e do Kindle. Colocaram lá a fotinha. O livro capa que vende é o livro impresso, que a gente está mais habituado, normal. E o Kindle, deixa eu ver, é esse aqui, ó. Quem tem esse aparelho Kindle, baixa e o e-book vem na hora disponível. Essa é a diferença de lá. É o texto digitalizado. Isso, tá? Mas tem que ter um... Mas aí ou você tem que ter o aparelho, que é esse aqui, o Kindle, ou o aplicativo no celular ou no computador para baixar. Então tem que ter um dispositivo específico, né? Que é isso que a Raquel mostrou. Isso. A Alessandra, rapidinho, Raquel, desculpa interromper. A Alessandra, se você não está no grupo do WhatsApp, tá, Ana Carolina, eu vou mandar o link para vocês quando a gente terminar aqui, tá bom? Eu mandei para alguns alunos. Se vocês estão na disciplina mesmo, porque são alguns, mas não são todos os alunos dessa disciplina que vão para a minha disciplina, tá? Maria Nádia, eu te perguntei no início, eu mandei o link para a Isa, e a Isa tinha ficado, a Isa e a Marta, de passar para vocês, mas de qualquer maneira, menos a Maria Nádia, que eu estou sem o contato. Põe o link no chat da aula. Vou copiar lá e vou botar aqui no chat, só um instante, pode continuar, desculpa, Raquel. Imagina. Mas é isso. Quem tiver disponível para o Kindle, dá para baixar no celular também o aplicativo do Kindle, funciona igualzinho. Ou no notebook também, no computador. É uma versão digital, que é instantaneamente. Se vocês compram pela capa, ele vem pelo correio, demora uns dias. Agora, a versão digital também deve baixar. Que também é a versão digital. Para mim, compensa mais o livro. Então... Demora, mas é melhor eu mandar imprimir, mas saia por R$116 impresso. Falei, não, mas o livro é mais barato. E outra relação, né, Carol, com o livro impresso, vale a pena, demora uns dias, mas a Amazon não demora muito para entregar não, viu, gente? Ela é mais rápida. Mais perguntas, gente? Dúvidas? Estamos caminhando para o final da aula, vou interromper a gravação. Estou interrompendo a gravação.